Boa tarde, bem-vindos ao podcast Futebol Sem Fronteiras. Vai ser um comentário rápido sobre o empate do Real Madrid hoje no Bernabéu contra o Cádiz. Realmente um resultado surpreendente. O Cádiz estava em posição, ainda está em posição de rebaixamento. É um time muito defensivo e com bastantes limitações de orçamento e de time. E eles fizeram uma performance realmente impressionante do ponto de vista defensivo e conseguiram segurar o Real Madrid neste 0-0. O Real tem dois pontos fracos nesta temporada. Um, evidentemente, é que os quatro zagueiros titulares são muito melhores do que os substitutos e que qualquer um que se machucar, do Carvajal, Alaba, Mendy e Militão, o time vai sofrer atrás. Mas o segundo é que o time, embora tenha feito bastante gol em muitos jogos esse ano, não é um time com uma recorrência dos goleadores tão boa quanto precisaria para ser um time 100% confiável. E vou dar um exemplo. Esse empate de 0-0 é o terceiro jogo que o Real empata 0-0 em casa nesta temporada. Ainda não estamos nem na metade da temporada, já empatou 3 jogos 0-0 contra a Villarreal, contra o Osasuna e este agora contra o Cádiz. O time tem dificuldade, sobretudo quando tem que levar o jogo, tem dificuldade e ele fica muito mais confortável jogando fora de casa, por exemplo, ou jogando contra times que se abrem mais, porque evidentemente jogadores como Vinícius, que hoje é a grande referência ofensiva do Real Madrid junto com Benzema, eles têm muito mais espaço quando jogam fora de casa ou quando jogam com algum time que ataca também. Então, o Cádiz nas últimas duas temporadas no Bernabéu, temporada passada ganhou no Bernabéu 1-0 com o gol de Lozano e esta temporada empatou. Então, um time difícil para o Real Madrid jogar, precisamente porque eles defendem todos atrás, bloque baixo, eles deixam muito pouco espaço para correr, muito pouco espaço para o contra-ataque contrário, e hoje o Real sofreu. Mas o Real sofreu criando bastante chance. A questão é que não conseguiu terminar, mas o goleiro Ledesma, argentino do Cádiz, fez 4 ou 5 defesas sensacionais, uma a Valverde, outra a uma cabeçada do Hazard, e alguma outra defesa realmente boa, e foi ele que manteve o time no jogo. Algum ponto mais que vale a pena destacar é que Hazard jogou os 90 minutos, coisa que eu não esperava. Não foi um bom jogo do Hazard, mas foi bem melhor do que ele tem jogado nos últimos anos no Real Madrid. Ele participou bastante do jogo, como comentei, teve uma chance muito boa com uma parada, uma salvada do Ledesma excelente, e participou muito dos jogos e se entrosou bem com Benzema e com Vinícius, mas nenhum dos três conseguiu terminar as jogadas que eles fizeram. Além do Hazard, eu fiquei surpreso que o Ancelotti não mexeu mais no banco, especialmente porque era claro que tanto Vinícius quanto especialmente Hazard, que faz muito tempo que não joga 90 minutos, estavam cansados, mas ele preferiu aguentar os caras até o final. E o que entrou do banco ajudou pouco. Entraram Jovic, que teve um chute ruim e não esteve tão bem quanto nas ocasiões anteriores. Entrou Nacho também atrás. E nada das mudanças que o Ancelotti mexeu fizeram uma grande diferença. Lembremos também que o Real estava com 6 jogadores que não podiam jogar pelo Covid, porque pegaram Covid nessa última semana. Rodrigo entre eles, então era uma opção a menos que... E Modric passou há pouco tempo Covid também, então tinha algumas ausências importantes, mas realmente estes são 2 pontos que o Real perdeu, que o Real deixou de ganhar e que deveria ter ganho para manter a liderança aos 8 pontos que tinha sobre o Sevilla. Agora tem 6, porque o Sevilla venceu o Atlético ontem, então está com 6 pontos na frente da classificação, tem um colchão razoável, mas de novo volta a esse ponto de preocupação que parecia um pouco esquecido, de se este time consegue fazer gol de uma forma recorrente, especialmente contra times que se fecham atrás e que jogam sem muita ambição indo para frente. O Cádiz apenas teve uma chance
nas chuteiras do Negredo, que é jogador do Real Madrid, do Valência, do Sevilla, jogou em muitos times, mas o Negredo realmente já não é um jogador de top e ele perdeu uma chance que ele, em qualquer outro momento da carreira dele, deveria ter finalizado bem. E acho que um grande resultado do Cádiz. Um ponto que sempre lembro e que aqui no Brasil se conhece pouco, o treinador do Cádiz, Álvaro Cervera, que é um ex-jogador de futebol de muitos anos atrás, ele era um grande ponta esquerda, um jogador impressionantemente ofensivo, e foi o primeiro cara que eu lembro, eu como torcedor de futebol, fazer pedalada, as famosas pedaladas do Rubinho. Eu vi o Álvaro Cervera fazer muitíssimos anos atrás, e foi a primeira vez que eu vi esse drible. Evidentemente não foi ele que inventou, mas foi a primeira vez que eu vi alguém fazer esse drible, foi o Álvaro Cervera, e que era um jogador super ofensivo, mas que como treinador tem brilhado muito mais por fazer times que jogam muito bem defensivamente, muito junto, e hoje realmente foi uma performance defensiva extraordinária. Vale a pena mencionar o lateral direito do Cádiz hoje, Carlos Acapo, que é evidentemente desconhecido do grande público, mas ele fez uma marca do Vinícius como poucas eu tenho visto fazer no Vinícius no último ano e meio. Ele realmente conseguiu, na velocidade, chegar ao mesmo nível do Vinícius, e ele conseguiu fazer duvidar Vinícius em várias finalizações, e não apenas isso, sino que ajudou os dois zagueiros em 2 ou 3 jogadas. Ele também atrapalhou Benzema e Hazard, que estavam em uma posição bem favorável para fazer gol, e não conseguiram. Então, além do goleiro de Ledesma, que esteve extraordinário, Acapo e o resto da estrutura defensiva do Cádiz foram realmente bem. Agora tem jogo na metade da semana, tanto o Barcelona quanto o Real, e fiquem ligados porque faremos nossas lives já todos ao mesmo tempo, com Júlio e com Kim, para continuar discutindo este campeonato espanhol que está tão divertido. Um abraço forte e nos vemos a semana que vem.